A história do centurião em Cafarnaum, uma fé que surpreendeu Jesus. Você já se perguntou o que realmente impressiona Jesus? Ele, o Filho de Deus, conhecedor de todas as coisas, capaz de sondar os corações e mentes, certa vez ficou admirado com algo que talvez poucos esperassem, a fé de um centurião romano. Mas quem era esse homem? O que o tornava tão especial? Neste vídeo, vamos explorar essa história extraordinária, registrada nos evangelhos de Mateus 8, 5, 13 e Lucas 7, 1, 10. Essa narrativa não é apenas sobre um milagre, mas sobre a essência da fé, a superação de barreiras culturais e espirituais, e o impacto transformador de confiar plenamente em Deus. Prepare-se para mergulhar em um dos momentos mais inspiradores da Bíblia e descobrir como essa história pode impactar profundamente a sua vida. Cafarnaum era mais do que uma cidade comum na época de Jesus, era um centro estratégico na região da Galileia. Localizada às margens do Mar da Galileia, a cidade era um ponto de passagem para comerciantes, pescadores e viajantes. Mas, mais do que isso, Cafarnaum se tornou uma espécie de base para o ministério de Jesus. Foi ali que ele realizou muitos milagres e ensinou verdades que transformaram vidas. O centurião romano, personagem central dessa história, era um oficial do exército de Roma, responsável por comandar 100 soldados. Isso não era pouca coisa, ele tinha uma posição de respeito e autoridade. No entanto, ele se destacava de outros líderes romanos por sua relação com o povo judeu. Segundo o relato em Lucas, ele não apenas respeitava os judeus, mas também financiou a construção de uma sinagoga na cidade. Esse detalhe é crucial. Em um tempo de tensão entre judeus e romanos, o centurião mostrou compaixão e entendimento. Ele não era apenas um homem de autoridade, mas alguém que exercia essa autoridade com respeito e empatia. A história ganha intensidade quando o centurião procura Jesus. Ele não vai até Jesus para buscar algo para si mesmo, mas para pedir ajuda para um de seus servos. Esse servo estava gravemente doente, paralítico e em grande sofrimento. Em Mateus 8:06, ele diz: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Essa atitude já revela muito sobre o caráter do centurião. Em um contexto onde servos eram muitas vezes tratados como objetos descartáveis, ele demonstrou cuidado e compaixão. A resposta de Jesus também é notável: eu irei curá-lo. Essa frase, curta e direta, mostra a disposição de Jesus em ajudar, mesmo diante das barreiras culturais e religiosas. Afinal, o centurião era um gentio, um estrangeiro, alguém fora do povo escolhido. Mas, para Jesus, a fé e o coração eram mais importantes do que qualquer barreira externa. O que acontece a seguir é o momento mais marcante dessa história. O centurião responde a Jesus com palavras que ecoam como um testemunho de fé. Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Mateus 8:08. Essa declaração é profunda por vários motivos. Primeiro, ela revela humildade. O centurião reconhece que, diante da santidade de Jesus, ele não era digno de receber o mestre em sua casa. Segundo, ela demonstra uma fé extraordinária. Ele acreditava que Jesus não precisava estar fisicamente presente para realizar o milagre, uma única palavra de Jesus seria suficiente. O centurião ainda faz uma analogia com sua própria experiência como oficial. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Mateus 8:09. Com essa comparação, ele reconhece a autoridade de Jesus como algo absoluto e superior, capaz de transcender limites físicos. A reação de Jesus a essa demonstração de fé é extraordinária. Ele se volta para a multidão que o seguia e declara: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mateus 8:10. Essas palavras são tanto um elogio ao centurião quanto uma repreensão indireta àqueles que, sendo parte do povo escolhido, muitas vezes falhavam em demonstrar fé verdadeira. O elogio de Jesus à fé do centurião também foi uma mensagem poderosa de inclusão. Ele deixou claro que o reino de Deus não se limitava a um grupo específico, mas estava aberto a todos que colocassem sua confiança nele. Jesus conclui dizendo ao centurião: vá. Como você creu, assim acontecerá. Mateus 8:13. E no mesmo instante, o servo foi curado. Esse milagre não apenas confirmou a autoridade e o poder de Jesus, mas também destacou a importância de uma fé genuína e humilde. Ele mostrou que Deus responde à fé, independentemente de quem a manifesta.
A história do centurião em Cafarnaum nos oferece lições valiosas que podemos aplicar em nossa própria jornada de fé. Fé que surpreende. Assim como o centurião confiou plenamente em Jesus, somos desafiados a colocar nossa confiança em Deus, mesmo quando a situação parece impossível. 2. Humildade verdadeira. O centurião reconheceu sua própria indignidade diante de Jesus, lembrando-nos de que devemos nos aproximar de Deus com reverência e humildade. 3. Amor e empatia. Sua preocupação pelo servo nos ensina a valorizar e cuidar daqueles ao nosso redor, especialmente os mais vulneráveis. 4. Quebrando barreiras. Jesus respondeu à fé de um gentio, mostrando que o amor e a graça de Deus transcendem todas as barreiras humanas. 5. Autoridade de Jesus. A fé do centurião nos lembra que a palavra de Jesus tem poder. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, e sua autoridade é absoluta. A história do centurião em Cafarnaum nos desafia a refletir sobre nossa própria fé. Estamos confiando em Deus de maneira plena, como o centurião confiou. Estamos dispostos a acreditar que apenas uma palavra de Jesus pode transformar nossas circunstâncias? Que possamos aprender com essa história a viver com uma fé que não apenas nos sustenta, mas que também inspira outros. Se você foi tocado por essa mensagem, compartilhe-a com alguém que precisa de encorajamento. Vamos juntos espalhar o exemplo de fé do centurião e mostrar ao mundo o poder de confiar plenamente em Deus. Se você acredita no poder de Deus, inscreva-se no canal.